Viva! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Canto do Porto, aqui no 00, o espaço dedicado ao Futebol Clube do Porto. Somos adeptos, eu sou o Pedro Fragoso, estou como habitualmente com o Paulo Silva. Olá, Silva. Olá, viva Pedro, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Hoje temos a presença de um sócio, de um adepto, uma presença especial, Ricardo Galiza Marques. Bem-vindo, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Nada, o prazer é todo nosso. Estás aqui também um bocadinho à boleia, ainda na ressaca. Falamos disso a semana passada da Gala dos Dragões de Ouro. Foste um dos nomeados para sócio do ano e eu vou aqui ler a descrição que foi colocada na tua, vamos chamar-lhe, na tua pequena biografia de adepto e de sócio do Porto. Diz assim: com 100% de assiduidade nos Jogos do Estádio do Dragão, onde tem lugar anual desde a inauguração, é também uma figura presente nos Jogos das modalidades, tanto no Dragão Arena como também fora. Aos 48 anos e com 37 ininterruptos de associado, é uma das caras de apoio que nunca falta ao Futebol Clube do Porto. Ricardo, como é que recebeste esta nomeação e como é que foi todo este processo de estar nomeado, gala, etc? Como é que viveste esta situação? Foi uma excelente surpresa, não estava a contar, obviamente, não é? Nunca ninguém está assim a contar que receber uma chamada de André Vilas Boas para dar uma notícia dessas. Foi isso que aconteceu. O André ligou com essa notícia. E depois todo o processo foi espetacular. Desde a votação, que também é haver essa sinergia dos sócios que votam nos nomeados. Uma relativa novidade. Já foi o ano passado, este é o segundo ano. Este ano foi o segundo ano que aconteceu. Lá está, é aquela experiência, sentir tanta gente a vir ter comigo e parabéns, pá, merecido, vou votar em ti. Pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia e que fizeram questão de vir ter comigo e dar uns parabéns e sempre um abraço. Pronto, e foi toda uma experiência espetacular, sem dúvida. Ficam também aqui os nossos parabéns, obviamente, pela tua nomeação. 100% da sua idade nos Jogos do Dragão. Como é que se faz isto? Não é fácil. Tem de se fazer bastantes sacrifícios pessoais, sociais, e até profissionais, claro, de vez em quando. Mas lá está, é a minha paixão, é o amor que eu tenho ao clube e sempre que posso, sempre que faço tudo que está ao meu alcance para estar presente nos jogos em casa, nos jogos fora, nas modalidades, em casa, fora, pronto. É paixão. Sobre as modalidades vamos falar um bocadinho mais à frente, aproveitando também essa tua vertente de sócio de adepto muito presente no Dragão Arena e também nos pavilhões desse país fora. Olhando um bocadinho ainda, vamos começar este episódio sobre futebol. Foi uma semana com 2 vitórias, mas queria-te perguntar, com 3 vitórias, estás a incluir também a do Porto B? Claro, João Costa titular, falta-nos essa. Obrigado. Falta essa cota, fica preenchida a cota João Costa titular neste episódio. Estamos a gravar a 12 de dezembro, hoje há jogo às 18 horas. Quando este episódio for para o ar, já esperemos que, se calhar, João Costa seja titular e que o Porto B tenha mais uma vitória. Mas ia-te perguntar, Ricardo, como é que estás a ver este início da época de futebol? Com uma nova mudança na equipa técnica, com um percurso quase vitorioso, 100% vitorioso na Liga Portuguesa, com boas prestações na Europa. Como é que estás a viver este novo ciclo do Porto? Bem, isto comparando com a época passada, é da água para o vinho, pelo menos da segunda metade da época passada para agora. A primeira metade da época passada foi boa, chegámos a janeiro com hipótese de passar para o primeiro lugar num jogo na Madeira, certo. Infelizmente não correu bem, e depois a partir daí é que as coisas começaram a descarrilar. Pronto, claramente depois a mudança de treinador também não resultou. A venda do Nico não ajudou? E portanto aquilo depois foi tudo foi uma bola de neve. Exato. Neste caso negativa, e culminou naquele Mundial que pronto, nem há palavras. Para este ano limpámos tudo, mentalidade nova, acertámos, na minha opinião, em cheio no treinador, que é logo meio caminho andado. Boas contratações cirúrgicas, uma defesa de botão com 2 patrões, Kibior e Bednarek, que são excelentes. O Diogo
também nem é preciso dizer mais nada, não é? Pronto, é o melhor guarda-redes. Pronto, e depois aquelas contratações que vieram acrescentar muito, muito ao plantel. Volto a dizer, sempre com o dedo do treinador, que na minha opinião está a fazer toda a diferença. Já te vou perguntar em questões mais particulares em relação a estes 2 jogos, foram 2 jogos distintos. Silva, 2 vitórias, eu estava preparado para dizer 2 vitórias por 2-0, até que houve aquele percalço final no último lance do jogo frente ao Malma. Quer dizer, e pego já por aí, porque foi depois, quando for falar da figura da semana, vou falar dele, mas obviamente o Farioli saiu de quando a bola entra, o meu olhar no estádio foi diretamente para o Farioli. O Farioli estava furioso. Ele não sei se ele mandou um murro no banco, mas ele estava completamente furioso, não só pelo lance caricato. É mais outro golo sofrido este ano, um golo muito 2024-2025, porque é um golo às 3 tabelas, bilhete de 3 tabelas. Eu acho que é um golo que está na nossa média. Está na nossa média, claramente. Bateu em alguém, entrou. Em alguém, bateu em várias pessoas, bate no poste, bate no Moura, bate ali. Eu no estádio nem tinha percebido exatamente quem é que tinha sido o jogador infeliz a colocar a bola dentro da baliza. Mas como é que viste os 2 jogos? Se queres colocar num bolo e depois se queres individualizar, porque foram 2 jogos em que diferentes, claro, mas também com adversários muito diferentes e com posturas diferentes. O Malma está numa fase, diria, muito diferente da época deles, e acho que a própria postura em campo beneficiou um pouco o estilo de jogo do Porto. Porquê? Porque tinha mais espaço, não estava tão recuado, estavam claramente depois do 2-0, não estavam aí para jogar, já estavam a pensar nas férias e se calhar ir para o Algarve e não ir para o Frio do Norte, e não estavam claramente muito, muito confortáveis. Enquanto e estas posturas não se vê muito na Liga Portuguesa, eu diria, arrisco, que este Malma lutaria para não descer na Liga Portuguesa. O que mostrou, pelo menos. Sim, aquele Malma. Mostrou ali, pois, era gente para ter perdido com o Tondela, não sei. Mas há uma coisa que me preocupou nestes 2 jogos, que foi, pegando no golo, que foi a quantidade de disparate que nós desatamos a cometer atrás, que felizmente não deram. Sim, ontem foi grave. Ontem foram 3 ou 4 exemplos. Quer dizer, lá está. Desceu-lhes o espírito Anselmi. No ténis é o erro não forçado, aquilo era claramente. Não pode ser. A má recepção do Diogo, o passo do Kivior. Ok, eles recuperaram, ambos por acaso resolveram o problema, mas é grave. A mim parece-me preocupante, porque sucessivos, não é? Porque, aliás, em Tondela também já tinha acontecido um disparate qualquer. Já vinha da vitória, da derrota contra o Vitória. Por falar em disparates defensivos, não é? E essa, deram todos os gols. E essa com mau resultado, não é? Sim, claro. Esses com maus resultados. Portanto, acho que é preciso o Mister dar ali 2 pontapés e dizer assim, espetacular, a muralha polaca, a defesa de betão, mas se vocês não abrirem a pestanola vão desatar a fazer estes disparates, isto vai acabar mal. Mas isso é um detalhe para já, pelo menos. Depois acho que em ambos nós não entramos particularmente bem. No caso de Tondela, acho que durou a primeira parte toda. No caso do Malmo, não entramos bem até o Moura ter pegado na bola. E depois, a partir dali, a coisa deu-se, não é? Acho que é mesmo aí que eu marco, deve ser por volta dos 20 minutos. Aquele primeiro lance em que o Moura assiste o Borja. Sim, o Borja. Boa defesa do guarda-redes. Do guarda-redes. E a partir daí, até ao final da primeira parte, de facto, foi muito agradável e nós resolvemos com alguma tranquilidade, diria, o jogo, com uma excelente exibição de Moura, que está em quase tudo. Depois, 2 golos do nosso avançado, mas isso é normal. Não me traz nada de novo. Acho que ele testou um bocadinho da média do campeonato, mas isso depois eu falo com o Luís. Olá, Luís. Eu vou acabar de despedir. Então, a questão é, e aí foi tranquilo e foi engraçado. Continua a não ser estelar, não foi uma exibição, mas pronto, acho que na primeira parte o Malmo também estava um bocadinho ligado. E ligo isto à segunda parte do jogo de Tondela, que também me pareceu, eu não sei, e quero a vossa opinião.
Eu tenho memória da semana e não vou mudar, mas eu diria que isto me está a fazer lembrar as corridas do Nelson Piquet. Eu sou assim tão velho, não é? O Nelson Piquet também fazia muito isto, que era arrancava com o seu Brabham e dava um avanço desgraçado aos outros e depois ia perdendo o avanço. E toda a gente dava ao máximo para chegar e depois pumba, partia o motor. E ele ganhava na mesma. E está-me a dar um bocadinho esta sensação nestes últimos 2 jogos, que foi, então pronto, vamos lá acelerar e resolver. Está feito, obrigado. Adeus. E pronto, acaba. Eu não tenho nada contra, porque isto vão dar mais as vitórias todas até ao fim. Mas sinto um bocadinho isto. Em Tondela nós acelerámos no início da segunda parte e resolvemos tranquilamente o jogo. Com o Malmo acelerámos ali a partir dos 20, naqueles 25 minutos da primeira parte, e resolvemos o jogo. A segunda parte do jogo de ontem parece-me mais conseguida que a primeira. Era o que eu ia dizer. Muito mais. Podíamos ter feito mais golos. Temos então, oportunidades na primeira para isso. parte também podíamos ter feito golos, mas foi francamente mazinha. E depois então dela, a partir do 2-0, também não podia ser um jogo muito diferente, porque aquilo parecia uma conversa de sádicos e masoquistas, não é? Que é um a dizer bate-me, o outro não bate, porque pronto, vocês estão a perder 2-0, venham lá. Não vamos, por nós fica assim, está bem. Então, por nós também, pronto, entra, Pablo. E ficou, e aquilo, acho que o Bacci devia ter aulas com o Catro. Pronto, sério, porque estás a perder 2-0, joga a bola, paciência. Sim, que levas 5, qual é a diferença? Facto, o Malmo ontem podia ter levado 5. Pois podia, e houve oportunidades para isso. Ricardo, 2 jogos diferentes, como o Silva também estava a dizer. Eu noto, não sei se notas isso, acho que o Porto tem às vezes não anda a entrar tão bem nos jogos como entrou no início da época, tão afirmativo. Depois tem ali um período em que resolve fazer o golo e isso dá uma tranquilidade, e depois disso raramente há uma obsessão pelo controlo. Como é que um adepto, eu acho que também há muita exigência dos adeptos do Porto. Tu começaste há pouco a falar desta época, a comparar com a época passada. Acho que o treinador também tem metido muito essa tónica, apesar de ele nem ter estado cá, mas tem metido essa tónica. Mas como é que um adepto achas que deve encarar esta gestão do próprio plantel e das vitórias durante o próprio jogo, sabendo do ritmo alucinante de jogos, jogar de 3 em 3 dias, porque se sente, às vezes, diria nos estádios, no estádio do Dragão principalmente, sente-se isso, alguma intranquilidade dos adeptos quando, mesmo estando a ganhar 2-0, o jogo passa um bocadinho mais mastigado e não há tanta vontade de atacar. Claro que para o adepto quer sempre futebol de ataque, quer sempre muitos golos, quer sempre boas jogadas, quer sempre tudo, não é? Mas lá está. Se o adepto conseguir colocar do lado de lá, do lado do treinador, do lado dos jogadores, vai entender precisamente isso. Mas sente-se que há uma obsessão um bocadinho pelo controle do jogo, porque os próprios jogadores sentem que a partir do momento em que há um resultado minimamente confortável, como ontem foi o 2-0 contra o Malmo e também com o 2-0 contra o Tondela, que é vamos agora nós estamos numa posição em que não conseguimos que os outros criem e portanto estamos confortáveis com isso. É isso. E as outras equipas, lá está, como foi o exemplo do Tondela, o Tondela também começou a perder 1-0, perder 2-0 e a postura foi exatamente a mesma. Ou seja, nós estávamos confortáveis e eles aparentemente também estavam, portanto não havia motivo nenhum para estarmos ali sempre em alto ritmo e a desgastar ainda mais a equipa. Enquanto os jogos permitirem isso, ok, perfeito, vamos fazê-lo, porque é o que tem de ser feito, como é óbvio. Na questão do adepto, sente-se também de vez em quando essa impaciência, vamos chamar assim, quando o jogo acalma mais, quando o Porto só troca a bola, mas aí as outras equipas também não pressionando, nós também é bater no muro, porque estão ali 11 jogadores atrás da linha da bola e não é fácil de lá entrar. Com 0-0 é complicado, desbloqueando o jogo com 1-0, com 2-0, se as equipas também depois não sobem as linhas e não jogam o jogo pelo jogo para tentar outro resultado, pronto, por nós está tudo bem. Até porque lá está, o Porto tem ontem o Malmo é um jogo distinto. Eu acho que o Porto precisa de ser ainda não é um adversário claramente ao nível desta Liga Europa, pelo menos do que tem feito, e o Porto tem, a verdade é que ontem
a maior parte dos clubes, os 15 primeiros, ou lá os 18 primeiros ganharam. 18. Os 8 primeiros ganharam todos, mas acho que ainda houve mais equipas a ganhar. Portanto, sim, o Porto mantém. Obviamente, a questão do Gol-Average poderá ser tramada. Se ganharmos os 2 jogos que temos, não haverá contas a fazer. Isso é, se bem que o jogo na República Checa não é assim tão fácil como pode aparentar um Vitória Pilsen. Acho que não é assim a coisa mais. Tem 10 pontos, acho. Tem 10 pontos, mas é uma deslocação sempre mais complicada, enquanto o jogo com o Rangers em casa será mais. Empatamos com o Trek, não foi? Esse é que é o jogo-chave, porque o Trek tem 1 ponto neste momento, não é? E portanto foi contra nós. Portanto, E eu, por acaso, até acho que nos fica bem. fica no... Certo, é solidariedade e acho que temos que ter compaixão pelos mais fracos e, portanto, eles tinham de fazer um ponto. Tinham de fazer um ponto e fomos nós. Esse ponto, de facto, esperamos que não seja um ponto, ou esses 2 pontos que não sejam decisivos para não passar nos 8 primeiros daqui a um mês. É um facto. E eu vinha para cá a pensar em 2 coisas. A primeira que estava atrasado, mas que toda a gente ia pensar, claro que sim. E a segunda clássico. era a pensar, mas porquê? Porque estava a pensar nisso. Caramba, não podemos falhar os 8 primeiros. Vamos lá fazer este raciocínio que o Ricardo estava a fazer há bocadinho, né? Quando falou a primeira vez, que nós vimos de passar em quê? 24º? Sim, De passar o ano passado em 24º, mais valia não termos passado, que vamos ser humilhados praticamente, não é? Vimos daí para esta obrigatoriedade, entre aspas, nós temos que estar no top 8, porque eu também acho, e acho que temos qualidade para isso. Eu acho que há uma obrigatoriedade, acho que há qualidade para isso, mas parece-me sobretudo importante evitar fazer 2 jogos consecutivos em 2 semanas e ter 2 semanas limpas, digamos assim, em 2 de janeiro e fevereiro mais simples. Entendo perfeitamente isso. Agora, se formos ao playoff, somos obviamente favoritos. De acordo, eu também prefiro ter as semanas limpas e não ter que... Certo. Mas, sobretudo, eu quero estar na Europa, quero disputar aquela competição, quero, como te disse, ir a Istambul festejar a 3ª vitória Nesta competição. Quero tudo isso. Agora, se tiver que ser via playoff, não vem daí também nenhum mal ao mundo. Vai-nos prejudicar Pois, mas isto é a nossa vida e temos que perceber exatamente isto. Nós, o ano passado, vimos de 24º. Até onde é que em 6 meses é assim tão lícito? Eu bem sei que há 100 milhões de investimento, né? Nós acharmos que então, mas agora nós estamos obrigados, porque se não formos 8º, somos uma miséria, somos maus, somos fracos. Não será nenhum grande problema. Agora, dava jeito. Claro. Dava muito jeito. Claro, e acho que temos qualidade para isso e temos mais a ganhar os 2 jogos. É mais isso. Acima de tudo, acho que temos mais de qualidade para passar nos 8 primeiros e quem sabe até nos 2 primeiros. Sem dúvida, não há drama nenhum se não for assim. Vantagenzita de ficar 2 primeiros ou 4 primeiros. Sim, mas se não for assim também não há nenhum drama. Não há nenhum drama, obviamente. Nós continuamos a ser favoritos e candidatos e temos que fazer mais 2 jogos. Sim, eu também preferia não os fazer. Claro, e depois também há a questão do sorteio. Poderá calhar um adversário um bocadinho mais complicado, se bem que eu acho que as equipas de topo nesta Liga Europa estão todas neste momento no topo. 24º. Sim, 24º, eu sei, mas essa éramos nós os fracos. Mas é engraçado porque acho que o treinador tem apostado muito nessa comparação e eu percebo que no adepto haja também haja essa comparação, mas até até quando é que vamos continuar a comparar com o ano passado? Faço esta pergunta como advogado do diabo. Não, eu acho que não temos que comparar no que diz respeito à tua exigência. Ok. Não, plenamente de acordo. Senão, daqui a 10 anos, sim, mas quando o Anselmi... Não é isso que se passa agora. Temos muito pouco tempo daí. E quando nós, a começar por mim, aqui discutimos que a previsibilidade, porque este crescimento em tão pouco tempo tem que ter bases sólidas, mas simples. Nós estávamos a falar, o adversário não sobe, nós temos um plano, nós estamos a ganhar 2-0 e temos um plano, eles vão subir e nós vamos matar isto em contra-ataque. Este é o plano, se eles não sobem, nós não aplicamos o plano, ficamos todos aqui a olhar uns para os outros, não temos um segundo, ou um terceiro, ou agora, isto tem que ser simples. E eu creio, a única coisa que estou a dizer é que não devemos, não servindo de desculpa, não devemos perder a noção da distância muito curta a que estamos do final da época passada. Não é? Com toda essa turbulência. Estamos a meio campeonato, talvez.
talvez estejamos com meio campeonato desde aí, não é? Porque a primeira volta, ok, está a acabar. E o que se conseguiu é, de facto, o que nos leva a ter este grau de ambição, expectativa e exigência. E isso não deve ser ignorado. O trabalho está a ser muito, muito bem feito, como o Ricardo disse, não é? Treinadores, jogadores, todos. Claramente. E não é por ficares em nono porque tiveste um jogo péssimo, até tiveste outros, mas pronto. Mas depois é isto, é este caráter bipolar que eu não entendo, porque uma pessoa diz, também não fazemos assim um jogo fantástico, estelar, porque ingrato, estúpido, um gajo, não, mas também não temos que ficar nos 8 primeiros, porque não temos ambição. Decidam-se, não é? Temos que nos decidir, só isso. Ricardo, o Porto na Liga Portuguesa, quando um bocadinho o tom dela, está com um aproveitamento quase 100% vitorioso, tirando aquele empate frente ao Benfica. Os números não mentem, são pouquíssimos golos sofridos, são 3 golos sofridos, um arranque que está a entrar nos livros de recordes estatísticas, para além desta dualidade com a questão exibicional. Agora ia-te perguntar um bocadinho mais sobre questões de jogadores. Ontem vimos, e já pegando no jogo do Malmö, eu ontem acho que se calhar o melhor jogador em campo, obviamente que para mim acho que é o Samu, que faz os golos, o Mora também esteve muito bem, mas para mim é um jogador que se evidencia, já levou a ele, porque há boas exibições, parecem-me seguras, de Francisco Moura à esquerda, do Martim, que se não faz o melhor jogo da época, que o Martim tem sido muito irregular este ano, acho que esteve razoavelmente bem, mas eu acho que o Pablo Rosário ontem é o jogador que determina que o jogo fica um bocadinho diferente. E na conferência de imprensa os jornalistas pegaram muito nisso e o treinador falou sobre isso. Questão, Alan Varela, Pablo Rosário, tens alguma opinião sobre qual será o melhor jogador mas é o melhor jogador para aquela posição, ou o que é que um pode dar em relação ao outro, porque tem havido um bocadinho de dúvidas sobre o rendimento atual de Alan Varela face, por exemplo, o que tinha feito no início da época. Sim, o Pablo Rosário foi uma agradável surpresa, sem dúvida. Eu não o conhecia, nunca o tinha visto jogar. E é aquele jogador, na minha opinião, que qualquer treinador gosta de ter. É aquele tipo de jogador, sem ser um portento numa determinada posição, faz várias posições dentro do campo e durante um jogo e mantém um bom aproveitamento. E faz muito bem as posições. E ele tem feito bem a lateral direita, tem feito bem a central, e eu acho que ele ontem fez acima do que já tem feito naquela posição 6, porque arriscou vários passes, deu outra dinâmica à equipa, e Mora, Fraholt, os próprios Samu beneficiou com essa maior astúcia, acho, do Rosário. Acho que o Varela é mais contido nesse aspecto. Sim, concordo. O Varela é mais posicional, é mais um 6 de recuperação de bola, não arrisca tanto tais passes que depois vão desbloquear a parte ofensiva. E que passa muito do jogo do Farioli. O Farioli é muito isso, é atrair a equipa adversária e depois partir rapidamente em vertigem, mas com os espaços criados, não é? Claro que sim. E o Pablo, sim, ontem teve muito bem, desbloqueou várias vezes na nossa saída aquilo que mais custa, que é a primeira fase, e ele efetivamente conseguiu desbloquear algumas vezes, para depois soltar Moras e Pepes e sim, o Pepe também esteve relativamente bem, sim. E pronto, mas o Varela para mim é um pilar ali, e dá a consistência também que nós precisamos. Lá está aquele bloco do botão que eu falei há pouco, que é o Kivior e o Bednarek. Também é muito sustentado ali no Varela à frente deles. Okay. Para mim o Varela acho que está bem ali, na minha opinião. Sim. O Rosário vai fazendo até porque vai sendo preciso, não é? Às vezes com lesões, suspensões, etc. Deu para ver que já fez várias posições e sempre com um bom aproveitamento, pelo menos sem comprometer absolutamente nada, tirando aquele jogo Guimarães que deu-lhe ali qualquer coisa, passou-lhe qualquer coisa pela cabeça. Não foi ao Varela também nesse jogo. Ao Varela também nesse jogo, exatamente. Mas pronto, isso são erros que acontecem, claro. Toda a gente comete erros. Mas para já, Rosário muito bem na equipa. Varela para mim é titular. Para mim é o titular, é o 6, penso que sim.
E o Rosário vai fazendo nessa gestão que tem de ser feita com este acumular de jogos, com estas exigências todas, é sempre um bom substituto e é sempre uma boa alternativa ao Varela e não só. Silva, como é que viste esta questão do Rosário ontem? E não sei tu, como é que viste? Eu gostei. Tu achas que é o titular? Não, o titular. Eu acho que depende muito dos jogos. Acho que isso também é. Mas eu, por exemplo, tenho gostado mais da astúcia. Acho que o jogo tem. Também posso estar a ver as coisas do outro prisma, que é. E acho que o jogo ontem do Malmö pode ser um jogo enganador, porque acho que o adversário pode não ter percebido bem a dinâmica do Porto, porque houve ali várias vezes em que a bola de centrais, Rosário, Martim, e aquele foi um movimento várias vezes repetido. Eu acho que o Malmö não sei, ou não estudou, ou tudo bem. Mas já tínhamos falado aqui. Já tínhamos falado desta questão. Eu acho é que ele facilita muito a nossa saída, muito mais do que o Varela. Facilita mais do que o Varela. Acho que o Varela dá uma maior consistência, apesar de o jogador ser mais físico, o Rosário, mas acho que a nível de posicionamento, de estabilidade defensiva, o Varela é um 6 argentino. É um 6 mais argentino, exatamente, dá mais isso. Por isso acho que poderá ser interessante até depois perceber o que é que no mercado, depois poderemos falar nisso dentro de algumas semanas, o Porto vai atacar, porque enquanto o Rosário vai ser encarado como uma alternativa séria para 6, ou vai ser sempre encarado como esta alternativa para ser chamar tapa-buracos, ou sempre, não é? Porque falta o treinador ontem disse que ele, quando joga na posição dele, aquela, de facto, claro, se nota e ele eleva ao nível. E eu acho que é muito simples. É uma questão é uma opção filosófica. E isso quer dizer que, basicamente, o Farioli vai estar muito de acordo com o Ricardo. Eu acho que se jogar Varela nós vamos sofrer menos golos, se jogar Pablo nós vamos marcar mais golos. É isto. E é esta a opção. Por isso acho que também que vai depender dos jogos. Não vejo Farioli a arriscar no Rosário num jogo grande fora de casa contra um dos rivais pelo campeonato. Mas vejo-a utilizar com frequência o Rosário nos tondelas da vida e em jogos que claramente ele pretende atacar. Chama a atenção para este detalhe: o Rosário está no primeiro golo porque é ele que faz o passe que isola, entre aspas, para dentro da área para o Mora, e ele está na saída no lance do segundo, com um movimento que o PP faria, mas o Varela nunca faria. Não é? Que é um calcanhar que solta, que tem muitas probabilidades de errar e de apanhar a equipa completamente desequilibrada e dar um golo. É por isso que eu acho que Varela menos golos sofridos, Pablo mais golos marcados. Com quem é que eu jogaria? Com o Pablo. Mas é uma opção. Claro. E eu acho que o Farioli não vai por aí, eu não tenho nada contra. O Varela faz muito melhor essa descida para o meio dos centrais, curiosamente. Sim, no papel. O outro consegue jogar, e ele central, faz sim. Central, não é? Mas, por falar nisso, eu tenho o Eustáquio tem uma expressão muito deliciosa, a dizer que não gostava que a sua passagem por Central estivesse no seu portfólio, mas e ele estava a dizer isso e eu estava-me a lembrar da bola a passar-lhe por cima e ele a correr para trás, coitadinho. Mas olha, acho que Anselmo ia gostar muito de ter tido um Pablo no plantel. Um Pablo Rosário também. Também ia ter. Se bem que é assim, mas também Anselmo é que me perdoou, mas eu acho que mesmo com esta equipa, Anselmo acho que também não conseguiria fazer metade e iria colocar muitas coisas fora do lugar, não é? O William Gomes continuava à esquerda, sei lá. Conseguiria fazer o que está a ser feito por Farioli. Sim, nunca vamos saber. Não queremos saber, podemos desconfiar e podemos filosofar sobre isso. Vamos à primeira rubrica deste podcast, vamos à figura da semana. Silva, começo por ti, porque ainda vamos falar sobre futebol. Acabamos depois com a figura da semana do Ricardo, porque depois entramos nas modalidades, mas a tua figura de semana é Rodrigo Mora. Explica-nos. Sim, acho que é autoexplicativo, não é? Sobretudo depois do jogo de ontem, mas não é só isso. É pelo facto de, também potenciado pela lesão do Gabri, ele estar a ganhar minutos. Eu lembro-me que quando começámos a ter estas conversas
e achávamos que também iam ser só 2, portanto podíamos dizer o que quiséssemos e ainda aqui estamos. E continuamos a dizer o que quisermos. Nós discutíamos muito isto, e o Mora, como assim, o banco, como é que vamos incluir Rodrigo Mora? E as pessoas continuam a discutir como é que vamos pôr toda a gente, não dá, são só 11. E eu dizia-te que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, porque o talento está lá, portanto é uma questão de tempo, vai acontecer e acontece, e está a acontecer, e ele está a ser decisivo de uma maneira diferente daquela que era, não é? E eu escolhi muito uma hora para a figura desta semana por causa do nosso segundo golo, porque ele não está nas costas do avançado, ele desce, ele vem muito deep, não é? A ajudar à saída de bola, e isso é, para mim, uma prova indelével de maturidade e de entendimento do jogo e daquele modelo. E, portanto, acho que ele vai continuar a ter muitos minutos. Depois tem uma capacidade incrível para desbloquear jogos, porque é um gênio, é um talento. E ele vai ser a figura da época, juntamente com outra pessoa cujo nome vou prescindir com Samu Silva. Mas Samu Silva. Samu, liga-me, que eu tenho os papéis da adoção prontos. Não, que é, acho que vai ser porque tu vês uma hora a jogar e nem sempre a um nível altíssimo, porque isso não é possível. Ele tem 18 anos e eu estou a ver o Vitinha com outras características, mas a qualidade, aquele nível de qualidade é absolutamente fantástico. Se pensares que Mora tem 18, Fraol tem 19, sim. Samu tem 21, Gabri Veiga tem 22? Por aí. 23. 22, 23 não tem. Martim, até o Diogo é novinho, Kivior. A sério, se o presidente, se me estás a ouvir, esquece as contas e arranja uma equipa. Nós somos campeões europeus daqui a um... Cá está, Pronto, não, é a frase, não, é a frase desta vez viral do episódio. Desta vez obrigado. Não, desta vez não. Eu estava à espera de mais tarde, mas já Obrigado por sei. me terem convidado para este episódio especial. Não somos. Mas, Ricardo, vai uma novidade dentro de alguns anos. Não consegues prever o ano? Não. Desta vez não estou a dizer isso ainda. Mas estás a ver o nível de equipa? Claro. Mas eu também estou a ver o futebol moderno e não estou a ver eu também, mas não quero craques. A começar pelo treinador, já vou falar dele, a ficar aqui tantos anos, mas isso são outras contas. Depende. Depende. Olha a equipa que, não é? Vá, acompanha o crescimento destes tipos. Vamos-te pagar menos uns milhares, mas já ganhas tanto, que é que isso interessa? Eu não sei, se fosse a mim, eu ficaria. Não percebo porque é que... Ricardo, deixa-me só... Mas que grande equipa. O Silva vai continuar a sonhar agora em silêncio. Vai continuar a sonhar. Preciso de mudar de boxers. E vou perguntar ao Ricardo sobre o Mora, porque é de facto o talento desta geração. Como é que tens visto este crescimento? O ano passado irrompeu pela equipa principal no meio do caos e mesmo assim foi aquele colete salva-vidas do adepto que nos levava ao estádio, não é? Muitas vezes. Claro. E este ano estamos a ver um crescimento, como o Silva dizia bem, um crescimento maduro. Acho que ele também já percebeu isso e acho que tem 18 anos, percebeu que pode crescer e que tem que crescer e que isso leva tempo. Sinto às vezes sempre frustrado quando sai, quando falha um golo, etc. Isso é perfeitamente normal. Mas como é que vês esta aparição de Rodrigo Mora no Porto? O Mora já não engana, quer dizer, o Mora, como disseste bem, no meio do caos do ano passado, emergiu, era ele e mais 10, era ele que levava um miúdo de 17 anos a levar a equipa às costas, portanto teve este ano, fiquei admirado dele não ser a primeira aposta na equipa. Daí o Farioli preferiu o Gabri Veiga, ok, é legítimo, também é um excelente jogador, mas lá está, o Mora dá aquela magia, dá aquele desbloquear de jogos que muitas vezes é necessário. No entanto, lá está, a equipa como está tão bem, e o Gabri Veiga é um excelente jogador também, que agora infelizmente lesionou-se, espero que não seja por muito tempo, mas teve agora esta lesão que estava a subir. Sim, foi mesmo no melhor forma da época. No início eu achei que Mora deveria jogar em vez de Gabri Veiga. Agora, Gabri Veiga até estava a subir, mas lesionou-se. Mora está a aproveitar muito bem a oportunidade. Não sei o que vai acontecer quando o Gabri Veiga estiver a 100% novamente, mas o
Rodrigo Mora é um jogador fantástico, é incrível. Claro, é bola de ouro em alguma altura. Ele de ouro já ganhou o Dragão. Lembras-te? Já tem dois. Daqui a uns anos, nós os três, devemos de estar a falar com alguém e devemos estar a dizer: pá, tu lembras-te daquela época em que nós discutíamos quem é que devia jogar, se era o Mora ou o Veiga? O Veiga, exato. Sim, é uma frase clássica de Silva também Quão neste felizes, episódio. não é? Escusas-me lembrar isso todos os dias, mas eu. Quão felizes. Não, mas não é? Eu sei, já bates nessa tecla, está Poxa, perfeito. espetacular. Bem, aqui a questão é depois manter os jogadores, porque infelizmente estamos no campeonato português, que não é muito. Aliás, o início da época o início da época houve o perigo iminente da saída de Rodrigo Mora, não é? É isso. Creio. E vai continuar e ainda a bem haver, que houve ainda bem que não houve essa saída. Vai continuar Para ele. a haver E para nós. Para nós era evidente, mas para ele também. Para ele também, ainda bem que não foi para a Arábia, não é? Sim. E o Gabri Veiga, se calhar, pode dizer 2 ou 3 coisas. Não, eu preferia que não falassem, porque o Gabri, eu acho que faz aquilo conscientemente, que é, então ok, bora lá ganhar estes milhões já, que ainda volto muito a tempo de ter uma grande carreira. Bom, se calhar então não falem só sobre coisas, sobre Porrinho e sobre Vigo, coisas, a noite de Vigo, que quiserem. Também, Sim, se calhar, já podem. Ele já pode, já tem 18 anos. Já pode ir à noite de Vigo. A minha figura da semana é Francesco Farioli, por um pequeno detalhe, porque nós agora temos de ter cuidado, porque ele agora percebe-nos perfeitamente. Já ouve as perguntas em português, já diz. Não, ele ouve as perguntas todas em português e responde ao que é perguntado, não é? Portanto, responde ainda em inglês, já disse uma frase completa em português, está claramente. Faltou-lhe tudo, mas está excelente. Contra todos ficam assim um bocadinho agreste. Calma. Mas é a realidade. Contra tudo todos e contra tolos. Faltou essa, então fica. E os tolos Francesco, aprende que há mais uma palavra com T para tu aprenderes, tolos, mas não, obviamente que fica aqui esta menção. Acho que é importante ele também começar a entrosar-se. Ele tem se entrosado, nós temos falado disto aqui neste episódio. Porque nós começamos aqui estas conversas quando começamos a gravar este podcast, sentíamos ainda um Francesco Farioli um bocadinho a perguntar, será que ele já percebeu bem onde é que estava um bocado distante da realidade, mas eu acho que nas últimas semanas tem percebido e tem encarnado bem o espírito do clube, e também houve uma boa gestão pós-derrota da Taça da Liga, porque podia ser um percalço que pudesse afetar um bocadinho a equipa. Vocês também vos parece que aquilo estava mais que previsto, foi? Não, previsto no sentido de não é grave, não é? Não, eu tenho essa opinião, sim. E acho que ontem não, na conferência. Sim, não vamos pensar mais nisso. É uma pena, parece mesmo aquele do oh, no, anyway. Sim. Mas eu acho que o Farioli falou disso na conferência de imprensa antes do jogo contra o Malma, que é é uma boa oportunidade, vamos organizar um summer camp, foi assim a expressão dele, sim. Naquela semana de janeiro. Aparentemente há de haver gente para integrar. E já falou, exato, portanto, não sei, portanto, dia 1 de janeiro já está a contar com contratações, porque nos últimos anos as contratações têm surgido todas a 31 de janeiro e às vezes mais vale nem recordar alguns nomes que têm chegado a 31 de janeiro, que normalmente nunca é um bom período, pelo menos muito famoso para o Porto contratar. Também acho mal que estejas a falar de Caramba. Não, esse não foi. Não, esse não foi em janeiro. Rodrigo Mora, Francesco Farioli, falta a figura da semana do Ricardo. Vamos fugir um bocadinho ao futebol, vamos às modalidades. Tu queres falar de alguém que tem 29 anos, que já ganhou um Dragão de Ouro também em 2024, que está no Porto desde 2019, joga hockey em patins, esteve numa final contra Portugal no Europeu este ano, tem nome que soa mais a italiano, mas é internacional francês. Carlo Di Benedetto é a tua figura da semana. Porquê é que o traz, Ricardo? Sim. É porque é um excelente profissional, é alguém que encarna perfeitamente o espírito do Futebol Clube do Porto, encaixou aqui como uma luva no nosso clube. Nesta fase que o hockey está mais tremido, com resultados menos bons, é um jogador que mantém a sua capacidade de jogador importante na equipa, tem feito excelentes jogos, a nível particular tem jogado muito bem, tem feito muitos golos e cheira-me que
há muito aliciamento para ele sair do Porto. Acaba o contrato, não é? Este ano. Contrato, e era importantíssimo ele permanecer cá. No hockey tu falaste de facto de um arranque tremido. Estamos a gravar numa semana em que o Porto até venceu 2 vezes, não é? Foi ou seja, 2-1 ao Oliveirense, 6-3 na Liga dos Campeões, contra uma equipa francesa, não é? Santo-Américo, sim. Exatamente. Em que ele faz um hat-trick. Faz um hat-trick, sim. Mas o arranque do hockey não tem sido longe de famoso. Numa época em que houve novo treinador, Paulo Freitas, depois da saída do técnico catalão que foi bicampeão nacional, não é, já podemos falar rapidamente sobre as outras modalidades, mas não é a modalidade que está em melhor fase nesta altura no Porto. De facto não é. Pronto, somos bicampeões. De uma época para a outra houve ali uma alteração no plantel, que foi a entrada do Marrúbia, pela saída do Diogo Barata. Na minha opinião, o plantel mantém qualidade e se calhar até melhorou, porque o Marrúbia é um excelente jogador. E houve aqui a alteração do técnico, que pode estar eventualmente... As ideias deste treinador poderão ainda não estar a ser muito bem implementadas junto do plantel, mas penso que a grande diferença será essa, de uma época para a outra. É verdade que a temporada é longa, é verdade que depois há a questão dos playoffs, que poderão ser importantes, mas veremos como é que o hockey continua. Só para ir aproveitando a tua presença, porque tu és um sócio, um adepto muito presente no pavilhão, como dissemos logo no início. A verdade é que o handball e o basquetebol também não estão a fazer épocas muito famosas. No basquetebol, depois de 4 derrotas consecutivas, houve uma vitória esta semana difícil fora em Queluz, não é? Sim. No handball, a derrota caseira frente ao Sporting coloca-nos, diria, numa posição irremediável de segundo lugar no campeonato, porque estará muito complicado bater o Sporting nos confrontos diretos e o Sporting dificilmente perderá pontos contra as outras equipas. Salvas, diria, em modalidades de pavilhão, o voleibol feminino, onde apesar da eliminatória europeia ter sido perdida, mas frente a uma das melhores equipas da Europa, uma candidata a ganhar, o Galatasaray, houve 2 vitórias frente ao Leixões e frente ao Vitória, não é? E esse jogo contra o Leixões é engraçado porque o Porto está sempre em desvantagem, perde o primeiro set, perde o terceiro, mas elas conseguiram dar a volta. Pelo menos o voleibol feminino está o voleibol, neste momento, é a modalidade que mais garantias dá de sucesso. Pronto, temos uma equipa muito boa e vê-se que as jogadoras também estão focadas no objetivo, o treinador também, o Coelho. E neste momento não vejo nenhuma outra equipa com capacidade para nos bater, sinceramente. Em relação às outras modalidades, o basquetebol, pronto, é sempre aquela dificuldade. E o plantel está em constante reformulação, não é? Tem saído, tem entrado. O basquetebol é a modalidade que mais se altera de um ano para o outro. Sim, claro. Com a entrada dos estrangeiros, e infelizmente nestes anos temos alterado quase sempre os estrangeiros. E este ano altera-se dentro da própria época, inclusivamente. Estamos a alterar ainda, perto de janeiro, estamos a alterar ainda o plantel, pronto, a tentar afinar o plantel. E essa é a grande diferença, por exemplo, ao Benfica, que já tem um núcleo duro de jogadores já há 2, 3, 4 anos, mesmo estrangeiros, que permanecem lá e que já têm a máquina mais engrenada. Para nós é mais difícil, mas pronto, com trabalho. Depois nos playoffs também se vai decidir tudo, mas pronto, temos muito trabalho pela frente para conseguir bater principalmente o Benfica. Sim, o Benfica é o adversário no basquetebol, o Sporting no handball principalmente. O handball, neste momento o Sporting está um patamar acima, assim. Eles, mesmo na Liga dos Campeões, eles têm feito excelentes jogos. Nós já estivemos nessa posição, não é? Há uns anos. Já estivemos nessa posição, sim. Esperemos é que o ciclo se inverta o mais rapidamente possível, não é? Tem de se inverter, lá está, tem de se inverter. Nós temos uma boa equipa, também estamos a braços com algumas lesões, e ainda agora neste último jogo o Diogo Rama lesionou-se, e num jogo desta importância, aos 5 ou 10 minutos, claro, ficar só com um guarda-redes para o jogo todo,
lá está, as coisas não começando a correr bem, depois não tens alternativa, que é algo que se faz muito no handball, vai tocando guarda-redes, entra um, descansa o outro. E para determinados momentos, é estratégico. Sim. E o primeiro, quando entra novamente, já vai com cabeça limpa e se calhar já engata umas defesas. Tivemos o Persson também está lesionado, o Miguel Oliveira já esta época ainda nem jogou. Pronto, temos várias baixas, o Gunnarsson também está fora durante uns meses. Não vai ser fácil. Depois vem a segunda fase com metade dos pontos, mas lá está, não podemos perder mais pontos com ninguém para chegar à segunda fase e ter de ganhar os jogos todos também. Vai ser muito complicado, mas vamos ver. Vamos pelo menos acreditar claro. no melhor possível, e obviamente que ainda há muito trabalho a fazer e confiar também no trabalho do treinador, no caso agora, que tem um histórico que tem um histórico muito bom no próprio clube. Claro. Antes de terminarmos o episódio com a memória da semana, Silva, no próximo episódio já gravaremos depois do Porto jogar contra o Estrela da Amadora em casa para a Liga Portuguesa, isto voltando ao futebol, e também frente ao Famalicão na eliminatória da Taça de Portugal, oitavos de final, uma eliminatória complicada. Como é que vês estes dois jogos, muito rapidamente? Já jogamos em casa, portanto, como Guimarães só há um, Vitória só há um, nós temos mais é que ganhar os dois. E neste caso, nenhum deles, eu ia dizer, fundamentalmente o Estrela, mas não, são os dois. São os dois porque eu tenho coisas combinadas para o Jamor e só vou se o Porto for, portanto era bom que não me dessem cabo da vida. Mas eu acho que esse vai ser um bom jogo, porque o Famalicão é outra daquelas equipas, muito à semelhança do Braga, do Estoril, que eu não vejo como possibilidade de ir lá ser Tondela ou Benfica. Porque eles não vão conseguir fazer isso. Mais uma vez eu espero que tentem, porque acho que se o Hugo Oliveira tentar pôr aquela gente a fazer isso, eles vão falhar bastante e isso vai ser ótimo para nós. Portanto acho que eles vão jogar um bocadinho mais à frente e isso vai nos dar um jogo muito interessante. Contra o Estrela, nem tanto. Eu não conheço muito bem o treinador, mas sei que ele tenta jogar à bola, mas acho que o Estrela assim, vai ser mais retranca, até porque tem gente muito rápida e vai andar a chutar bolas para a frente. Já vi isso resultar, mas foi na Amadora o ano passado. E há contas para ajustar com o Estrela, principalmente por causa desse jogo. Embora, pronto, também não machuquem muito, coitadinhos, que eu... Sim, nós já aqui admitiste a tua ligação sentimental ao Estrela da Amadora. Vamos rumo ao final do episódio para falar da memória da semana. Silva, vamos começar por ti. Porque tu queres falar sobre uma vitória na Youth League. Isso é a boleia de quê? Porque é que te lembraste disso? Não, eu tenho uma suspeita, mas podes... A minha memória, sim, é porque nós passamos assim um bocadinho por cima da B e não devemos. Esta semana temos uma derrota copiosa, não é? Que na segunda League, a segunda levamos 5, quer dizer que a nossa eliminatória contra o Betis acaba em 9-0. 9 para eles, 0 para nós. Na verdade aquilo quase que foi muda aos 5, acaba aos 10. E vamos ver, isto pode ser meramente conjuntural. Foi aqui porque eles os jogadores deles têm todos 25 anos e andam de mota e aquilo é-lhes permitido por uma coisa qualquer na lei que só eles é que podem fazer e vão ganhar tudo bem. E aí não há chatice nenhuma, siga. Ou não, até porque Sporting e Benfica, por exemplo, estão a fazer campanhas interessantes na Youth League. Noutra sim, zona da competição, não é? O Sporting empatou em Munique contra o Bayern, o Benfica tem jogado contra os seus adversários da Champions, não é? Pronto. E isto chama-me a atenção porque se nós somos vice-campeões, não é? Nacionais. 19. Nacionais. Se isto não for conjuntural, acho que alguém deve olhar e perceber, não é? Perceber o que é que se passa com o fabric, com o tecido da nossa formação. Não quer dizer que ela seja boa ou pior ou má ou nada disso. Os resultados indicam o que indicam. Mas olhar para eles e ver. E depois a minha memória não era a vitória, era o treinador da B que não ganhou.
não é? Que foi o Que ganhou. Mário Silva, era treinador da equipa B na época em que ganhamos a Youth League, ou era o treinador dos Júniores na equipa Dos Júniores. dos Júniores. Então fica o Mário Silva, mas a minha memória da semana, na verdade, seria o treinador da equipa B nesse ano. Ok. Eu vou explicar porquê. Porque o que se passa é que as equipas que disputam a Youth League são constituídas maioritariamente pelos sub-19 ou abaixo, não é? que entrariam os nossos campeões sub-17 seguramente nesta equipa, não é? Os mids, etc. Seguramente. E depois o que lhes é dado de diferente é a malta que, estando no escalão ou muito próxima do escalão deles, vem com um andamento profissional porque já subiu e já fez épocas jogos nas Bs. E eu desconfio que os nossos Bs, quando chegam lá, continuam com a mesma mentalidade que tinham quando eram júniores. É essa a pecha que eu aponto. Não há amadurecimento e, portanto, não há crescente de qualidade quando os sub-19 vão disputar a Youth League e contam com eles. E, portanto, acho que devíamos olhar. O Sr. Tavares, como coordenador da formação, se calhar devia ter isto em atenção. Se calhar, olha, vamos convidá-lo, fica já aqui feito o convite ao José Tavares para ele nos explicar estas coisas, porque eram interessantes de perceber qual é o plano. E se isto é uma coisa conjuntural, meramente aconteceu e esqueçam isso e está tudo bem, ou se há um bocadinho mais do que isso, se é mais profundo. O treinador da equipa B nesse ano, portanto, o Porto vence a Youth League com em Mário Silva. 18-19. O treinador não é António Folha. Mas não é Luís Castro? Não, é Rui Barros. João Brandão era treinador adjunto dessa equipa. Não sei se ficas mais contente com esta informação. Não, e devo dizer que, sendo Rui Barros, a minha tese de amadurecimento de jogadores cai um bocado pela base, porque eu acho que também não era o ponto forte do Ruizinho. Ok? Portanto, não será por aí. Com Vítor Matos também, adjunto nessa equipa, ele agora que está no Swansea, não é? Swansea, não é? Depois de sair do Marítimo. A minha memória e a memória do Ricardo estão bastante interligadas, porque não combinamos isto quando tu me disseste isso, quando tu me informaste a tua memória. Eu vou começar pela tua, porque é mais antiga. Estamos a gravar dia 12, mas amanhã, dia 13, faz 38 anos da vitória em Tóquio, frente ao Peñarol, Taça Intercontinental. Naquelas excelentes condições atmosféricas. Hoje em dia era impensável haver um jogo. Não haveria jogo? Um jogo assim, mas na altura... Foi um jogo, deixa-me só dizer qual é a equipa, não é? Melinar Zic, João Pinto, Geraldão, Lima Pereira, Inácio, depois no meio campo António André, António Sousa, Jaime Magalhães, Rui Barros, Rabah Majer e Fernando Gomes. Ainda entrou o Kim na segunda parte. O treinador era o Ivites. Que memórias é que tens deste dia? Curiosamente e incrivelmente tenho grandes memórias, porque apesar de ter 10 anos na altura, lembro-me que dormi até a hora do jogo, porque foi de madrugada, aqui em Portugal foi de madrugada ao jogo. Acordaram-me para ver o jogo e recordo-me perfeitamente estar no sofá, aninhado, a ver aquilo e a pensar como é que era possível eles jogarem naquelas condições, que nem sequer relva havia, era só branco, só se via branco. E um amontoado depois de lama e condições verdadeiramente adversas, mas que pronto, não se pode dizer que se jogou muito futebol, mas jogou-se o suficiente e com aquele espírito característico do Futebol Clube do Porto. Vamos para ganhar, as finais ganham-se, portanto foi isso que se fez depois da vitória épica em maio contra o Bayern. Pronto, foi o culminar com o campeonato, o campeão do mundo, ser campeão do mundo na neve, que foi algo incrível a acontecer. Deu algo mais místico também. Exatamente, nunca mais ninguém se esquece. É verdade. Essa final. Golos de Fernando Gomes e de Rabah Majer. O Majer já no prolongamento este golo. Numa época, 87-88, que depois é uma época quase perfeita na Taça dos Campeões Europeus. A coisa não se dá outra vez a vitória, mas o Porto é campeão com uma margem de pontos brutal, vence a taça, vence a supertaça, vence a supertaça europeia, vence a taça intercontinental. É daquelas épocas inacreditáveis da história do clube. A minha memória é Yokohama, porque faz hoje 21 anos. Portanto, estão as duas muito
uma é dia 12, outra é dia 13, mas há 21 anos, frente ao Once Caldas. Esta eu lembro-me, não era nascido há 38, mas era nascido há 21. Não parece, para não? Não parece. Por acaso não, mas há bastante mais velho. eu sei que sim. Mas não, maduro. Mas foi frente ao Once Caldas, um jogo chato, um jogo onde o Porto desperdiçou tantas e tantas oportunidades, mas que depois, e é um jogo cheio de peripécias, porque o Vitor Bahia tem aquele desmaio, tem de entrar o Nuno depois nos ainda durante o jogo, e depois é ele que vai defender os penaltis. Obviamente o Pedro Emanuel com aquele olhar felino e que também marca, não é? Também fica uma imagem de marca para a história do clube, e também tem aquele simbolismo de ser a última taça intercontinental da história, porque depois passou a ser organizado o Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA. Portanto, o Porto tem a última taça intercontinental, e frente a uma equipa na altura que praticamente não jogou futebol, e o Porto sim jogou, tentou, que ele estava a enervar bastante numa época que estava a ser meio tremida, não é? Apesar de o campeonato não estava a correr assim tão bem, já tínhamos passado para a Liga dos Campeões com uma vitória frente ao Chelsea, mas pelo menos deu para Vítor Fernandes sair com mais um troféu. Ele que ganha a Supertaça e que ganha a Taça Intercontinental. Se olhares para essa equipa, nem vale a pena falar, não é? Tu enumeraste aqui. Sim, eu não disse a equipa, mas posso dizer. Não é? Quer dizer, tínhamos perdido o Futre e ganho o Rui Barros, basicamente. E tínhamos Gomes, que não tínhamos tido em Viena, sim. Mas essa equipa de Yokohama, se bem me recordo, Fabiano, o avançado. Sim, claro. Desculpa, eu estava a começar pela baliza e eu assim, Fabiano, como é que este vai para o Fabiano? Não, mas eu digo continua assim, Fabiano. Que era efetivamente fabuloso e não parecia. Foi um mercado de compras bastante. Diego, por causa da saída do Deco, não é? Saída do Deco, saída do Paulo Ferreira, saída do Mourinho, saída do Carvalho, e portanto o Porto gasta à maluca nos craques brasileiros. Só não comprou o Robinho, não é? Porque mas repara, e todos eles de facto provaram que estava certo. Diz lá qual é a equipa. Portanto, a equipa Vítor Bahia, na baliza. Lateral direito, Seitaridis, que tinha vindo de fazer um campeonato da Europa muito aceitável. Se bem que o Porto, eu acho que contrata antes dele, inclusive, antes dele fazer o Euro 2004 e de ser campeão da Europa. Dupla de centrais, Jorge Costa, Pedro Emanuel. Defesa esquerda, Ricardo Costa. Um jogador pau para toda a obra, já há pouco falávamos do Rosário. Meio campo no papel, Costinha, Maniche e Diego. Está... E na final, acho que o Costinha e o Maniche queriam jogar ainda. Sim, porque é uma época. Depois foram num pacote para Moscovo, não é? Juntamente com o Derlei, que também joga essa final. Derlei, McCarthy e Fabiano. Mas espera, entra Carlos Alberto, Ricardo Quaresma e Nuno Espírito Santo. Vítor Fernandes era prudente, ainda tinha uma substituição no intervalo, no prolongamento, porque foi ao minuto 103 para o lugar de Vítor Bahia. No banco ainda estava Pep, Bozingua, Hélder Postiga e César Peixoto. Portanto, ele já podia ter jogado com César Peixoto a defesa esquerda. Já. Maricas. Mas não, exato, mas jogou com o Ricardo Costa. Mas é uma equipa. É uma equipa. Pois, mas não era, não é? Na verdade. Mas depois foi uma época conturbada. O Vítor Fernandes saiu pouco depois. Chega Coceiro. Enfim. Acabamos muitos pontos acabamos em casa na Europa. Perdemos muitos pontos. Nós perdemos o campeonato em casa. Sim, e acabamos por acabamos em terceiro. Um terceiro, sim. Agora, a ir a uma pré-eliminatória da Champions, coisa que valha. Não acabamos em terceiro, não. O Sporting é que acaba em terceiro nesse ano, salvo erro. Porque o Sporting é aquele. Exatamente, porque o Porto vai diretamente à Champions. O Quadriense não faz nada. O Quadriense depois é arte média. É o ano. A seguir o Porto vai em fase de grupos, que é arte média, Rangers e outra equipa que eu não me lembro qual é. Sim. Por sorte, porque o Sporting desistiu e no último jogo no penúltimo jogo perde contra o Benfica, deixa de poder ser campeão, e depois no último jogo já não sei o que é que o Sporting de Peseiro faz, porque já tinha perdido a final da Taça UEFA também. Portanto, foi uma semana horrível. Ok. Enfim. Terminamos assim. Ricardo, obrigadíssimo por teres vindo aqui partilhar a tua visão de adepto. Obviamente, mais uma vez, parabéns pela tua nomeação para os Dragões de Ouro 2025. Fazemos campanha e tu ganhas.
Vou contar com isso. Como é evidente. Sim, Espera aí, podias ter- deixa-me dar primeiro não a fizeste o lobby certo, mas agora sim, para 2026 conta connosco. Ou para nomear o Silva, não sei. Não, obrigado. Não, achas que não tens perfil para isso? Não é uma questão de perfil, eu não mereço. Ok. Durante Pelo menos, 100%. pelo menos 100%. Falhas nessa idade. Falho. Um abraço a todos, obrigado por terem estado desse lado. Foi mais um Canto do Porto, disponível nas plataformas habituais e já sabem, se é Canto do Porto, este ano é provável que dê golo. Um abraço a todos.